Bem, nós vamos continuar o nosso estudo da Carta aos Hebreus. Estamos no capítulo 8 e eu queria fazer uma pequena recapitulação do último estudo. Nós estivemos falando acerca das alianças do Velho Testamento, vimos o que era, vimos que um pacto ou uma aliança é um acordo entre duas partes. E apesar de existirem falhas por parte do homem, Deus nunca falhou nos seus pactos ou alianças. Muitas vezes nós falhamos, mas Deus nunca falha. Amém. Vimos as principais alianças, vimos a aliança noédica, abraâmica, sinaíca ou mosaica e a aliança davídica. Vimos depois que nestas alianças, na aliança noédica, nós vimos as promessas. Deus não voltaria a destruir a humanidade através da água ou através do dilúvio. Vimos que isso foi sinalizado e ainda hoje continua sinalizado com o arco-íris. Amém? Cada vez que você vir um arco-íris, em vez de se preocupar em tirar uma fotografia, preocupe-se em agradecer a Deus. Porque esta é a promessa de Deus, que a terra não mais iria ser destruída pela água. Haveria sempre mantimento para o homem, haveria as estações do ano que produziriam alimento para o homem. Vimos também que Deus impõe responsabilidades ao homem, restrição da violência, eliminar os homicidas e não ingerir sangue de nenhum animal. Depois, na aliança abraâmica, Abraão tornar-se-ia uma grande nação. E se os irmãos estão lembrados, quando eu falei da outra vez, eu expliquei que desde o início da criação até Abraão, Deus fala para a humanidade. Quando chegamos a Abraão, Deus fala para uma família e para a descendência dessa família. Daí Israel ser o povo de Deus, descendentes de Israel, de Jacó, mas descendentes de Abraão. Também, meus amados irmãos, quando nós chegamos a Davi, nós vamos já ver Davi a seguir, há um conjunto de promessas para a descendência de Davi. De uma maneira mais clara, para a dinastia de Davi. Essas promessas cumpriram-se em Jesus e cumprir-se-ão quando ele voltar novamente ainda. Nesta promessa abraâmica, então, relacionada com o povo de Israel, Abraão tornar-se-ia uma grande nação, a bênção de Deus estaria sobre ele e sobre os seus descendentes, e a partir de Abraão viriam bênçãos para todas as nações. Vimos também que há um conjunto de responsabilidades, uma delas a circuncisão de todos os machos ao 8º dia, a mudança do nome de Abrão para Abraão, e a promessa deveria seguir a linha de Isaac, apesar de Abraão ter tido mais filhos. Depois, na aliança sinaica ou mosaica, nós vemos que Deus cumpriu as suas promessas feitas a Abraão através de um povo. E agora, Deus traz leis para esse povo. Deus cuidaria do sustento do povo, Deus iria ficar cuidando do povo, mas o povo também tinha responsabilidades. Deus daria vitória ao povo ante os seus inimigos, mas eles tinham a responsabilidade de observar a lei, eles tinham a responsabilidade de preservar aquilo que Deus deixou escrito na lei para cada um deles. Eles deveriam praticar os rituais, as cerimónias que estavam prescritas na lei e aceitarem o conceito de vida diferente dos outros povos. Depois nós chegamos então à aliança davídica e aqui a promessa é que haveria sempre descendência. Se os irmãos estão lembrados quando Isaías chega junto do rei Ezequias e lhe diz: Ezequias, tu vais morrer. E Deus mandou-me vir cá dar-te o recado. Olha, se Ezequias fosse o mau rei, isto tinha ficado resolvido logo.
porque Isaías já nascia vivo dali. Mas Ezequias era um grande rei e um homem de Deus. E Ezequias disse, pronto, já me deste o recado, vai lá a tua vida, mas eu trato do assunto. E ele diz que se voltou para a parede e ele orou a Deus e disse, tu prometestes que se nós fôssemos fiéis, haveria sempre um descendente, homem, para o trono. E eu fui fiel. Agora como é que eu vou morrer se eu não tenho nenhum filho homem para me suceder? Isaías ainda não tinha saído dos jardins do palácio. E Deus diz a Isaías, Isaías, tem lá paciência. Vais ter que voltar para trás. E vai lá dizer a Ezequias que afinal ele vai viver mais uns tempos. Esta era a promessa. Haveria um trono e haveria uma autoridade real. E haveria um reino e um governo. A responsabilidade é edificar um templo, edificação do templo. Quando transgredissem, seriam castigados pelos seus inimigos, pelos homens. Um trono firme para sempre, confirmado por Jesus, o Eterno. Quando Deus faz promessas a Davi, Ele está olhando também para Jesus, o descendente de Davi. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vemos que várias vezes, repetidas vezes, Jesus é tratado como Jesus, filho de quem? Porquê? Como é que os judeus se intitulavam filhos de Abraão, a quem foram feitas as promessas? E agora Jesus, o rei descendente de Davi, ele é conhecido como filho de Davi. Bem, vamos para a frente e então queria entrar no estudo de hoje. E nós vamos falar acerca da nova aliança. Depois de termos falado destas alianças, agora vamos falar de uma nova aliança. E eu gostava que nós lêssemos o texto que encontramos em Hebreus, capítulo 8, do verso 6 até ao verso 13. Os irmãos não precisam de se preocupar que eu irei projetar esse texto. E diz a palavra do Senhor: mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, entenda-se, concerto ou aliança, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. E nós podemos continuar a ler no versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, e perto está de acabar. Até aqui a palavra do Senhor. Queria analisar convosco esta ideia de melhor aliança em 3 áreas que este texto apresenta também. Primeiro, um ministério mais excelente. Um ministério mais excelente. Segundo, o melhor concerto. Terceiro, confirmado por melhores promessas. E nós temos estas 3 coisas no versículo 6 que nós lemos agora. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado
em melhores promessas. Alcançou ele um ministério mais excelente. Meus amados irmãos, esta palavra diaforos, que normalmente é traduzida por mais excelente, ou que aparece traduzida por mais excelente, é utilizada para se referir à superioridade daquilo que Jesus veio fazer. Veja que esta palavra, ela está ligada com o ministério. E o ministério está ligado com a obra. A obra que Jesus veio fazer é superior. Eu quero dizer-vos que no Antigo Testamento vieram muitas pessoas, fizeram coisas extraordinárias, deixaram até ensinos muito importantes. Mas Jesus é mais excelente. Jesus é superior. A sua obra é superior. Permitam-me fazer uma comparação. Moisés trouxe um novo concerto para o povo lá no Sinai. E Moisés era uma pessoa tão elevada e tão grande, uma pessoa tão importante, que quando ele morreu, eles não tiveram a oportunidade de o sepultar. Deus não lhes deu essa oportunidade. Ninguém soube onde ele foi sepultado. Alguém muito importante. Agora Jesus morre e você não vai conseguir encontrar Jesus sepultado em parte nenhuma. Só tem uma coisa. É que Moisés morreu e ficou morto. Jesus morreu e está vivo. E a única coisa que nós temos para dizer, a única coisa que nós temos para apresentar acerca de Moisés, é que Deus mandou Moisés subir ao monte e ele não voltou mais porque Moisés morreu lá. A única coisa que eu tenho para vos dizer de grande acerca de Jesus Cristo é que Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou e todos viram, e depois ele foi levado ao céu e agora está na presença de Deus, onde intercede por nós em cada dia. Ele é superior. O ministério de Moisés terminou. O ministério de Jesus continua. Ele continua intercedendo por nós. Amém. Olha, logo no capítulo 1 da carta aos Hebreus, o escritor refere-se à pessoa de Jesus desta maneira: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele está-se a referir a Jesus, o Filho de Deus, usando a revelação plena de Deus. Mas agora, em 8:6, que nós estamos estudando, diz que alcançou ele o ministério tanto mais excelente, referente-se ao único mediador, sumo sacerdote entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se estão lembrados do primeiro estudo que eu dei sobre Hebreus, eu disse porque que a carta aos Hebreus foi escrita. Havia um grupo de pessoas que se tinham convertido, pessoas fiéis, mas que a determinada altura da sua vida eles estavam em risco de voltar atrás e voltar de novo às práticas do judaísmo. Eles estavam em risco de abandonar Cristo para voltar aos ritos de Moisés, às cerimónias que a lei de Moisés exigia. Eles estavam em risco de aceitar ou de crer em Cristo como o único mediador entre Deus e os homens e andar à procura de mediadores na lei de Moisés para resolver o seu acesso à presença de Deus. E sabe o que é que o escritor aos Hebreus quer dizer? Vocês estão à procura da coisa mais fraca, porque a mais forte vocês já têm, chama-se Jesus Cristo. Vocês estão à procura de algo que não é o melhor, porque o melhor chama-se Jesus Cristo. Quero dizer-vos nesta noite, meus amados irmãos e irmãs, quando nós procuramos alguma coisa que não seja Jesus, nós estamos a sair daquilo que é o melhor de tudo para irmos à procura de alguma coisa inferior. Luís de Camões
Não vou citar os Lusíadas, fiquem tranquilos. Luís de Camões, ele escreveu: o melhor de tudo é crer em Cristo. E não tendo Luís de Camões como uma referência nesta matéria, neste tipo de matéria, quero dizer-vos que ele tinha razão. O melhor de tudo para todos nós é crer em Cristo. Amém. Cristo, ele é superior em relação a tudo e a todos. A tudo o que existe, a todos os que existem. Bem, mas a segunda coisa é o melhor concerto. Temos normalmente aqui a palavra melhor, a palavra Creighton, que aparece já a seguir, repetida. E este melhor concerto tem a ver com o mediador do concerto. Mediador é um árbitro ou um intermediário cuja tarefa é manter a amizade entre as duas partes de acordo com as regras ou acordo ou concerto ou aliança. Nós éramos inimigos de Deus. Não gostam desta expressão? Zanguem-se com o apóstolo Paulo. Foi ele que disse. Mas houve um mediador que nos ajudou a fazer as pazes com Deus. Sem ele nós não teríamos conseguido. Sabem como é que se chama este mediador? Como é que se chama? Eu sabia que vocês sabiam. Como é que ele se chama? Jesus Cristo. E, amados irmãos, não há ninguém melhor. Ele é o nosso mediador. O mediador, o único mediador entre Deus e os homens. E também aparece o melhor, ou a melhor, as melhores promessas. As melhores promessas? Sim. A aliança é caracterizada por um conjunto de promessas. Mas estas promessas são melhores do que as anteriores. De outra maneira, estas promessas são melhores do que qualquer outras. E foram feitas pela pessoa melhor, por Jesus Cristo. Aparece 2 vezes em relação à aliança esta palavra Creighton, mostrando que alguém mais excelente é mediador de uma aliança melhor, com promessas melhores. O escritor faz agora um recurso ao Velho Testamento e nós precisamos de olhar para este texto também. A carta aos Hebreus, ela está cheia de recursos ao Velho Testamento. Se vocês forem ver a carta aos Hebreus, vocês quase percebem o Velho Testamento. Porque está sempre a ir buscar exemplos do Velho Testamento. Se vocês pegarem no capítulo 11 de Hebreus, vão ter a oportunidade de correr um conjunto de personagens importantes do Velho Testamento e perceber o que é que eles fizeram de importante. Porquê? Porque o escritor aos Hebreus está a falar para pessoas que estavam a um passo de rasgar o Novo Testamento para voltar ao Velho. E ele quer mostrar-lhes que o Velho é importante, mas eles tinham alguma coisa melhor para juntar. E, meus amados irmãos, vejam, neste recurso ao Velho Testamento, nós encontramos que a autoridade do texto é reafirmada com a expressão assim diz o Senhor. Veja lá quantas vezes isso aparece lá no Velho Testamento. Quantas vezes encontramos isso ao longo, por exemplo, dos proféticos. Mas agora vejam no texto, versículo 8 e 9, que eu tenho aqui transcrito para que possamos ler. E, de facto, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias. E o que é que está a seguir? Diz quem? Diz o Senhor.
para pessoas com os seus ouvidos familiarizados com o Velho Testamento. Eles fizeram logo uma ligação. Estamos a ouvir o mesmo tipo de texto. E veja o que é que diz mais. Firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Se os irmãos olharem, o texto diz que houve uma aliança firmada com a casa de Israel e com a casa de Judá. Permitam-me voltar ao Velho Testamento novamente. Se nós estamos lembrados, a partir de Reboão I, o filho de Salomão, o reino divide-se. E ficam 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. 10 tribos do norte que ficaram a ser conhecidas por Israel, 2 tribos no sul que ficaram a ser conhecidas por Judá. E ao longo de todos estes anos, foi cimentada uma certa divisão de uns e de outros. E agora, o escritor aos Hebreus, ele vem dizer que Deus fez uma aliança com eles todos. Ele é melhor, o outro é pior. Ele é melhor, o outro é pior. Ele é melhor. Eu vou falar baixinho, está bem? Que assim só ouvem vocês. Nós temos sempre tendência para achar que nós somos melhores. Não digam a ninguém, está bem? E eles também achavam isto. Nós somos melhores. E agora o escritor diz, é para todos. E diz mais. Eu fiz uma aliança com os pais deles. Com aqueles que eram antes. Mas eles não continuaram na minha aliança. Permitam-me olhar para este texto. E o escritor não diz que eles não andaram na aliança. Diz que eles não andaram sempre. Não diz que eles não começaram a cumprir a sua parte do acordo com Deus. Diz que eles começaram a cumprir, mas logo se esqueceram e abandonaram o acordo que tinham feito com Deus. Meus amados irmãos, eu quero dizer-vos que o escritor, ao escrever a carta aos Hebreus, estava falando para pessoas que tinham abraçado esta nova aliança que Jesus Cristo nos veio trazer, mas eles estavam a um passo de abandonarem também e de fazerem exatamente a mesma figura que os seus antepassados fizeram. A intenção de Deus é afirmada logo no versículo 8: estabelecerei um novo concerto. Não vai ser igual ao velho, vai ser melhor. Eu estabelecerei um novo concerto. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, pegamos no vinho. Uma das coisas que é dita, este cálice, é o novo testamento, o novo concerto, o meu sangue. O concerto antigo foi cimentado com base no sangue dos animais que continuamente era oferecido nos sacrifícios. Mas o novo concerto é cimentado no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E, meus amados irmãos, nós precisamos ficar firmes, arraigados neste concerto. A razão de caducar o primeiro concerto
foi que o povo não permaneceu nele. O povo não permaneceu nele. E agora há uma advertência. Não façam o mesmo erro. Há quem diga que à primeira todos caem, não é? Mas à segunda, como é que diz o ditado? Só cai quem quer. Fomos avisados. Que o Senhor nos ajude. Venham aqui ao versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Meus amados irmãos, as leis colocadas no coração e na mente. Onde é que são colocadas as leis? Há coisas que nós fazemos de forma tão automática que nós já nem sabemos porque é que fazemos. Mas fazemos. Sim ou não? Se você pensar um bocadinho, você chega a uma passadeira e automaticamente nós vamos a chegar e a primeira coisa que fazemos é este movimento. Não acontece convosco? Há de experimentar uma coisa. Um dia que a rua esteja cortada, uma rua que você costuma frequentar, experimente ir atravessar a rua e veja se automaticamente você não faz o mesmo movimento. Sabe porquê? Nós interiorizamos dentro de nós o procedimento. As leis são colocadas no nosso coração, na nossa mente, vêm do nosso interior. E sabe uma coisa? O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos ajudar para que nós possamos aprender, possamos guardar, possamos viver, possamos pôr em prática nas nossas vidas. Queria trazer-vos um exemplo da palavra de Deus. Um dia, um homem teve um sonho. Estava lá muito descansadinho, a dormir. E de repente ele achava que estava com fome. Não sei como é que as pessoas ficam com fome quando estão a dormir. Mas ele estava a dormir com fome. E de repente ele começa a ver uma quantidade de animais. E ele só ouve dizer: mata e come. E ele devia pegar no animal. Sabe qual foi a reação dele? O que é que veio do interior dele? Que horror! Lá eu faço uma coisa dessas. Eu nunca matei, nunca comi um animal destes impuro. Só como coisas puras. Pedro tinha dentro do seu coração, tinha dentro de si próprio um conjunto de coisas bem alicerçadas que vinham da velha aliança. E ele precisava de mudar. E agora ele acorda e batem-lhe à porta. E de repente, quem é que é? São umas pessoas que estão aí. Olha, é para vires connosco. Com vocês. Mas eu lá me junto com gente dessa. Mas sabe uma coisa? Naquele sonho, ele tinha tido a oportunidade de aprender.
que havia uma nova oportunidade, que havia uma nova forma e que Deus queria chegar a todas as pessoas. E Pedro vai. E agora Pedro é confrontado com uma situação inédita. Aquelas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Ele vê-os falar línguas. E ele diz, Jesus mandou-me batizar pessoas, mas isto são gentios. E eu acredito que na cabeça dele começou a haver ali uma guerra. Eu vou falar sobre guerra dentro da cabeça no próximo domingo, no culto de ceia. Nós temos um personagem na Bíblia extraordinário para nos ensinar acerca das guerras dentro da nossa cabeça. Então, no próximo culto de ceia, domingo, irei falar sobre isso, se Deus o permitir. E Pedro estava naquela luta e de repente ele diz, mas se o Espírito Santo batizou a estes, quem sou eu para dizer que eles não podem ser batizados nas águas? E sabe uma coisa? Pedro batizou aquelas pessoas. Coisa tão extraordinária. Há leis colocadas no nosso coração. Há leis colocadas na nossa mente. Deus quer colocar o seu conhecimento, a sua palavra, as suas leis dentro da nossa vida, para que passem a ser as nossas leis. Ele quer que o seu Espírito Santo esteja cá dentro como que coordenando cada uma destas regras, para que nós começamos a viver de acordo com a sua vontade. E meus amados irmãos, prezadas irmãs, que nós possamos olhar e viver de acordo com a vontade de Deus. E permita-me concluir nesta noite, dizendo que Deus, Ele é misericordioso. Amém? Felizmente Ele não é exatamente como nós. Ele é um Deus de grande misericórdia. E é um Deus que não guarda as nossas falhas para nos lançar em rosto. Veja lá o que é que a palavra de Deus diz no verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Este é o nosso Deus. Então nós podemos dizer que o conceito da nossa aliança, da nova aliança, ele tem algo no interior, as leis no entendimento, a interiorização das leis pela presença do Espírito Santo. Ela é pessoal, todos me conhecerão em pé de igualdade. A nova aliança passa de uma experiência comunitária para uma experiência individual, onde não é fortalecido o laço da comunidade, onde a comunidade não é o mais importante, mas o indivíduo, enquanto alguém que pertence à comunidade. E por último, lidará com o pecado. Trata por completo do pecado. Deus perdoará de forma completa. Que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente cada um de nós. Possamos guardar nos nossos corações e que possamos viver nesta nova aliança que Deus preparou para nós. Não voltando atrás. Não pondo sequer em causa a possibilidade de voltarmos atrás, mas continuarmos com Cristo para sempre. Que o Senhor abençoe os meus amados irmãos e irmãs.